Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel, cumprimentar todos os parlamentares que me antecederam pelos seus argumentos sobre alguns temas que eu também vou me permitir a falar, mas a minha pauta começa para que nós pudéssemos fazer uma análise sobre o lamentável episódio ocorrido no último sábado, relativamente à invasão do Hospital Souza Aguiar. E nesse tempo em que as más notícias ganham notabilidade em tempo real nos jornais de grande circulação do nosso país, mas também naqueles jornais que estão acompanhando as atividades do Estado do Rio de Janeiro em razão da Olimpíada, é com muito lamento que nós verificamos que essa notícia correu o mundo e amedrontou não apenas os cidadãos desse Estado, mas, com certeza, aqueles que pretendem se dirigir à cidade do Rio de Janeiro para participar dos Jogos Olímpicos. E nessa reflexão que eu quero fazer, eu fiquei particularmente impactada com a decisão do secretário José Mariano Beltrame de mandar investigar os policiais militares envolvidos naquela situação. E aí quero me permitir fazer uma análise, sim, de estratégia de segurança, uma análise, sim, policial, para dizer o quê? Que há que se ter a instauração de um procedimento disciplinar e de um inquérito policial para apurar aquelas circunstâncias, não há dúvidas. Mas atribuir qualquer tipo de responsabilidade aos 4 policiais militares que ali estavam na custódia do preso, me parece uma decisão, pelo menos, que merece uma análise, um reparo por parte do secretário José Mariano Beltrame. Nós estamos falando aqui de 15 homens armados, com pistola, com fuzil, com granada. Foram arrecadadas 4 granadas, uma granada disparou, e achar que 4 policiais militares, portando apenas uma pistola, pudessem fazer frente àquele levante armado que tomou conta do Hospital Souza Aguiar, me parece um pouco exagerado no sentido da transferência da responsabilidade. A responsabilidade, no meu modo de entender, está diretamente ligada àqueles que ocupam o mais alto escalão da segurança pública. Nós verificamos ali que o delegado da DECODE avisou ao hospital, e a fala do policial militar que correu os áudios distribuídos na rede de TV, deixou claro: os policiais pediram fuzil, não tiveram. Pediram reforço, não tiveram. E agora a gente começa uma discussão dantesca, né, para dizer que não era cabível o fuzil, para dizer que só naquele dia a Polícia Militar tinha que fazer 10 tipos de custódia diferentes, e para atribuir a responsabilidade pela custódia àquele que prende. Então, se eu que vou prender, né, vou ter a responsabilidade de custodiar, mesmo não sendo da minha tarefa fazer o patrulhamento ostensivo, então para que eu vou prender? Para assumir uma responsabilidade que não me é devida? E onde é que estava ali do lado o batalhão de choque que poderia ter sido acionado? Aonde é que estava o BOP que poderia ter sido acionado? Ou até mesmo a CORE, se é assim que, já que a prisão foi feita pela Polícia Civil, e acho que é esse o entendimento, porque me faltou clareza nessa opinião, é esse o entendimento? Então, os presos que forem detidos pela Polícia Civil, a custódia será da Polícia Civil, então seria chamar a CORE para isso? Não tenho dúvida que a CORE da Polícia Civil não teria a menor dificuldade em dar apoio, e o faria com muita boa vontade. Mas me parece e que faltou decisões rápidas e eficientes que não importavam no deslocamento de um efetivo.
Todos nós sabemos que o preso que foi resgatado é um familiar de Mike Thor, criminoso conhecido, de atuação conhecida no Morro de Santo Amaro. Mike Thor está em Bangu 4. Bastava recolher, através de um telefonema, solicitar o recolhimento dele para Bangu 1, sem motivar o efetivo, sem movimentar o efetivo, que essa decisão, sim, seria uma decisão da área de inteligência, onde estava a subsecretaria de inteligência, os órgãos de inteligência das polícias. Essa decisão, sim, teria um impacto certeiro naquela quadrilha. O que não pode acontecer é o que aconteceu. Não porque vai ter Olimpíada, e eu quero dizer que particularmente me aborrece muito quando todos os problemas que são apresentados nos lembrando que nos próximos dias, a menos de 100 dias, acho que há cerca de 60 dias, nós estaremos aí nas Olimpíadas. Com muita tranquilidade, eu não estou preocupada com a Olimpíada, eu estou preocupada com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou preocupada com o policial militar que chegou ao hospital e conduzia um amigo que era da Marinha e que ia buscar um atendimento, e só me levou um tiro na cabeça e foi morto, e ninguém fala nisso. Eu estou preocupada com outro ferido, integrante lá dos serviços do hospital da Souza Aguiar, que também está em estado grave. Se vai ter Olimpíada, se não vai ter Olimpíada, como vai ser a Olimpíada, é pouco. Nós temos que nos preocupar neste momento com o povo do Estado do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, nos últimos 10 dias, nós fomos alcançados por 3 eventos que precisam ser analisados e que essa casa precisa fazer esse debate. Aquele que vislumbrou Dom Orani ajoelhado na troca de tiro, lembrando que aquela comunidade está pacificada, e a resposta dada quanto aos elementos que passavam pela Central do Brasil às 3 horas da manhã, portando fuzil. Atribuir isso apenas ao fato de haver na cidade do Rio de Janeiro um recorte geográfico com que faz com que a linha férrea transite por dentro de comunidades é pouco. É nos eximir das nossas responsabilidades enquanto segurança pública, entendendo que aqueles elementos que transitaram na Central do Brasil eram oriundos de uma unidade de polícia, eram oriundos de uma área pacificada, que é a questão da providência. Então, eu espero, efetivamente, que esses policiais militares que foram alcançados não sejam vitimizados, né? Que seja, sim, perguntado, indagado, investigado, mas não vamos nos permitir a que se faça valer o ditado que diz que na briga do mar com o rochedo, quem paga é o marisco. Então, não poderão os policiais militares serem totalmente responsabilizados por isso. Acho que a responsabilidade está no andar de cima, naquelas autoridades que foram acionadas, né? Foram efetivamente acionadas e deixaram de tomar as providências que eram devidas. E apenas, senhor presidente, se o senhor me permitir apenas 3 minutos, só para falar, não posso deixar de falar, porque hoje, mesmo não integrando a Comissão de Orçamento, participei da reunião da Comissão de Orçamento, convocada em caráter extraordinário pelo deputado Pedro Fernandes, e ali contando com a presença do deputado Luiz Paulo, nosso decano, a quem eu até me refiro, que fui ali para beber do seu conhecimento relativamente ao que tange ao orçamento, e fiquei muito feliz de saber que esta casa vai chamar para uma audiência pública o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento, exatamente diante desse decreto. Esse decreto que, pelos argumentos já apresentados, o seu título de calamidade pública foge, né, aquilo que é previsto em lei de natureza federal, que descreve o que é calamidade pública. Essa decisão que me parece um equívoco, e por mais que faça constar em outros
outros atos do Poder Executivo, de não trazer para apreciação desta Casa Legislativa qualquer decisão relativa ao empréstimo, vamos entender isso como um equívoco do Poder Executivo, porque, obviamente, isso é letra morta e uma decisão constitucional ou uma decisão da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode estar abaixo de uma vontade de um decreto do governador Dornelles, que me parece, pelo menos foi esse o entendimento que me ocorreu dos inúmeros jornais que li, que foi uma decisão de tentar adequar a entrega imediata, uma transferência de um crédito suplementar necessário ao governo do Estado diante da crise financeira. E com muita razão disse o deputado Luiz Paulo, quando, nos seus argumentos, falou da necessidade de entender melhor essa transferência financeira e de pedir ao Poder Executivo que diga quais são as duras medidas que deseja trazer e aonde será, de forma clara, transparente, que isso é um princípio, né, do direito administrativo, do qual nós não podemos abandonar, a transparência desse uso desses recursos, já que se coloca, né, em situações emergenciais, a questão da segurança, a questão da educação, da mobilidade urbana e da saúde. Com certeza, esse tema será objeto de debate nessa casa e eu vou encerrando e agradecendo desde já o acréscimo do tempo que me foi dado. Muito obrigada, presidente.